Olá, talento! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast NaniCast. Hoje vamos conversar com diretor, roteirista e produtor Fabrício Bittar. Conheçam quem é o Fabrício, prazer em conhecê-lo. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco e nos trazer as informações do audiovisual. Você tem muita história para contar, né? Pô, eu que agradeço, é um prazer mesmo. E muitos filmes polêmicos. Também. Nos conte, várias foquinhas que eu já vi, pesquisando sobre você. O que é trabalhar com filmes de comédia e, ao mesmo tempo, trabalhar nessa arte? Mas antes, conta, como que você ingressou nessa arte? O que fez você querer trabalhar no cinema, no audiovisual, nessa parte de produção? Legal. Antes, eu tô um pouco rouco assim, né? Minha voz não é assim naturalmente, vai ser uma voz um pouco mais grossa hoje. Mas eu comecei, na verdade, como ator, né? Criança. Então, com 6 anos, comecei a fazer comerciais e depois fiz novela. Inclusive, fiz Mulheres de Areia, que é essa novela que tá reprisando agora. E aí, logo depois, quando comecei a entrar na adolescência, eu comecei a fazer muito teatro e aí já comecei a dirigir teatro, assim. Sempre gostei muito de escrever, de criar histórias, e eu entendia que na direção e no roteiro seria mais fácil de eu conseguir criar. Não que o ator não crie também, mas eu sinto que quando você é o roteirista, o diretor, você tem mais chance de criar esses universos e essas histórias, que é o que eu sempre gostei de fazer. Então, naquela época, era muito distante poder fazer isso no audiovisual e eu comecei fazendo no teatro. Então, comecei a escrever e dirigir teatro. Eu sou do Rio de Janeiro, vim para São Paulo, me formei em letras, até porque, como eu tinha trabalhado muito já né, como ator, já tinha trabalhado em teatro, entendi que na faculdade seria legal explorar esse lado mais da literatura. Perfeito, né? Tem tudo a ver, né? Estudar letras para comunicação, né? Porque você é um contador de histórias, né? Exatamente. Foi incrível, assim, porque na faculdade eu pude ler todos os clássicos, né? Estudar a literatura mais a fundo. Acho que me ajuda muito nisso. E aí, mas sempre o desejo de fazer cinema, assim, né? Eu cresci na década de 80 e eu acho que a década de 80 foi uma década muito rica de um tipo de filme muito popular mesmo, né? Assim, eu sou muito fã do Spielberg, então o cinema de gênero, eu acho que ele, na década de 80, alcança ali né? Indiana Jones, De Volta para o Futuro. São todos os clássicos maravilhosos que todo mundo ama. Eu amo até hoje. Eu assisto e ainda vejo... Parece que eu não vi ainda alguma cena. Será que eu não assisti? Eu não vi aquela cena? É incrível isso. É um tipo de filme sintonia, que se estiver passando, você assisto. Fica assistindo, né? Exatamente. Não, mas eu já vi. Minha filha, mas você não já viu? Já, mas não importa, eu assisto de novo. Exatamente. Então, eu sempre quis fazer aquele tipo de filme. E se era distante naquela época fazer, né? Hoje a gente fala, qualquer celular filma e tudo, né? A gente está falando de uma época que você não tinha como gravar, tudo era muito caro, né? Mesmo o cinema era feito só com película, então era um mercado muito inacessível, assim. Só que quando eu estava saindo da faculdade... aí você já tinha um pouco mais do cinema digital, eu fui fazer um curso, aí fiz um curso e vi que era possível, então, você fazer curtas com equipamento digital. E aí eu fiz um primeiro curta, consegui uns equipamentos emprestados, e aí com o pessoal do curso, escrevi o curta, fiz de forma muito, muito amadora. Não é à toa que o planejamento eram 4 diárias, a gente fez em 2, porque não sabia mais como fazer. Até tem uma coisa muito curiosa, que a gente não sabia direito, era uma casa da menina, a gente não sabia direito onde gravar. E aí, sabe aqueles apartamentos decorados que as pessoas montam, as empresas montam
para vender o apartamento, a gente conseguiu um daquele emprestado. Que maravilha. Já estava tudo pronto, né? Exatamente. Só não tinha porta. Não, o problema era o seguinte... Você sabe que os decorados não tem porta, né? Mas o pior era o seguinte, que a gente estava gravando ali no meio da cena e o corretor falava, olha, vocês podem parar que agora a gente vai apresentar o apartamento, tá chegando aqui um cliente, então a gente tinha que parar tudo. Aí ele mostrava assim e a gente voltava para gravar. E aí a gente terminou, eu vi aquele material, achei horrível, achei, nossa, amador demais, eu não sei fazer isso. Mas como eu tinha pedido muita coisa emprestada, os atores fizeram de graça, eles ficavam falando para mim, não, mas pô, você tem que terminar o filme, vai. Eu mesmo editei o filme, então depois de uns 3 meses eu cheguei numa edição que eu achei que estava mais ou menos assim. Mostrei para eles, eles acharam que estava legal e me incentivaram a mandar para alguns festivais. E aí eu mandei para a Mostra de São Paulo, que é uma mostra super conceituada aqui em São Paulo, e foi selecionado. E aí o filme passou na Mostra de São Paulo e ganhou o prêmio do público. E aí isso abriu muitas portas. Com esse prêmio, depois eu fui para festivais do Brasil inteiro, fui para um festival no Canadá, fui para um festival na França, tudo isso com esse filme que eu tinha feito sem nem saber direito o que eu estava fazendo. E aí eu fiz um segundo curta, que também eu exibi em alguns festivais, mas quando eu estava acabando esse curta, surgiu uma vaga na MTV, e era uma vaga para ser a pessoa que fazia as gravações da MTV no Rio de Janeiro. Operava a câmera, fazia pauta e tudo. E aí eu consegui essa vaga e entrei na MTV, que foi um belo escola, pedaço da né? minha carreira. Uma escola é ótima, né? Porque fazer tudo é muito bom, gente. A galera primeiro reclama, não sei. Não, mas aí depois você pode fazer o que você entender melhor. E aí você vai para a parte que você realmente se identificou. Mas você fez tudo. É isso. Sim, que é importante. É muito legal. Assim, e na MTV, né, que acho que era era audiência total da MTV, então tinha esse sonho de trabalhar, então ter conseguido trabalhar na MTV, que foi realmente assim, criou uma série de linguagens, a gente tinha muita liberdade para crescer lá dentro, então muito rápido eu comecei a dirigir alguns programas, então eu fazia desde o jornalismo, entrevistando... desde do Caetano Veloso, o Ozzy, e ia para o exterior para gravar entrevistas lá, mas fazia as externas também do programa do Adneu, 15 Minutos. Nossa, que maravilha. E você viu quantos artistas saíram de lá e hoje continuam aí brilhando, saíram da MTV. Exatamente. Não, foi uma escola, assim, um lugar muito legal para testar e criar linguagens. E deixar livre, né? Porque tem emissora que não te deixa. Sim, porque acho que a MTV tinha isso, não tinha orçamento, então você tinha que lidar com pouco dinheiro, fazendo tudo, mas você tinha muita liberdade para fazer coisas legais, e acho que a MTV realmente criou muitas coisas. Hoje a gente olha uma série de coisas no YouTube que a MTV já fazia, né? A MTV começou os programas eram parecidos com isso, tinha uma coisa que era um pouco também podcast, enfim. Muito! É tudo uma imitação, praticamente, só que melhorada nos dias de hoje. Para as coisas do dia de hoje, mas se você realmente olhar para esse lado, porque eu já vi isso também, são muito parecidos. Fala, gente, isso já existia, só foi adaptado. Exatamente. Da forma de hoje. As tecnologias, acho que elas vêm para ajudar, acho que a gente democratizou, que é muito bom, né? Então, realmente, isso que eu estou dizendo da dificuldade que a gente tinha antigamente de... Né, eu queria contar as minhas histórias, mas não tinha como, você tinha que ser contratado por uma grande empresa. Hoje, essa facilidade de você pegar o seu celular, contar uma história e botar numa rede social é incrível, né? Porque você tem muito mais liberdade. Óbvio que talvez tenha muito mais concorrência também, é muito mais difícil você cria seu público, conseguir números, mas isso, você depende de você só, né? E aí o seu público vai te seguindo, né? Aí você vai reconhecer quem é o teu público. E pronto, quantas pessoas tem... Bastante, né? O público, né? Bastante gente. Você fez. Bom, deu resultado para aquela pessoa. Cada um tem o seu estilo de ver os conteúdos que te agradam e que realmente vai te favorecer de uma certa forma. E dos filmes? Você tem diversos filmes polêmicos, comédia, engraçadíssimo que eu já vi, enfim. Conte-nos. Então, na verdade, assim, eu fiquei na MTV um tempo e
E aí eu comecei a dirigir um programa, o MTV Esportes, a gente fiz 7 temporadas lá, que era um programa de esporte com muito humor, assim, muito jovem. E aí quando eu fui migrar para... Não, mas eu queria muito fazer um filme. Até um amigo meu falou, pô, mas por que você não faz um filme que seja meio parecido com isso, com o que você já faz ali no MTV Esportes? Tinha um pouco do Jackass também. E aí eu tive uma ideia que seria fazer um filme que fosse uma espécie de Karate Kid do bullying. E aí, pesquisando isso, eu achei o livro do Danilo Gentili, o Como se tornar o pior aluno da escola. Entrei em contato com ele adorou a ideia e a gente se juntou numa parceria para fazer o filme. E a gente cresceu na mesma época, então temos as mesmas referências de filmes, de humor. E aí acabou que antes do filme a gente fez uma série para Fox, o Politicamente Incorreto. Depois a gente fez o Como se tornar o pior aluno da escola. Depois o Danilo teve uma ideia, ele sempre gostou muito de filme de terror e queria fazer um filme de terror com comédia. Ele teve uma ideia muito legal de fazer Os Exterminadores do Além contra a Loura do Banheiro, que foi um filme... Gente, a Loura do Banheiro, aquela menininha linda, maravilhosa e bem engraçada. Da minha época, né? Quem não tinha medo da Loira do Banheiro? Eu sempre imitava a Loira do Banheiro também naquelas festas de fantasia. Que fantasia que você ia? Loira. Eu era ruiva, né? Aí eu fazia ou para ficar diferente a Loira, né? Ou eu fazia também a Carrie estranha, que era... Clássico, né? Também adorava. E a gente fez esse filme, foi muito legal. O filme foi para mais de 15 países. A gente teve uma repercussão internacional assim, muito legal. Aí fizemos uma série baseada no filme, né? Os Exterminadores do Além, passou no SBT. Então assim, teve toda essa fase assim, fazendo esses filmes de comédia, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, acho que... e que tem muito a ver com esse tipo de filme que eu falei, que é um filme de entretenimento, filme para atingir um grande público, para divertir mesmo, né? Aí, durante a pandemia, a gente tinha uma série de projetos, mas a pandemia fez com que as coisas parassem um pouco, mas acabou que na pandemia eu tive a oportunidade de também testar outros gêneros e alguns outros tipos de filmes. Então, eu fiz 2 filmes infantis na pandemia, o Alice no Mundo da Internet, e fiz o Acampamento Intergaláctico. E durante a pandemia também eu fiz um filme que é inteiro de tela, assim, as pessoas se comunicando por tela de computador, chama Como Hackear Seu Chefe. Esse daí eu acho que é o que o Armando falou. Exatamente, bem interessante. Então, assim, foi... Tava até fazendo as contas, assim, na verdade, já tem 7 anos que a gente lançou o primeiro filme, Como se tornar o pior aluno da escola, mas agora eu terminei de filmar o meu 8º longo. Então, assim, tá vindo num processo de quase que um filme por ano, assim. Então, foi muito legal a experiência. Né? Trabalhar. E você foi um pior aluno da escola? Olha, fui. Na verdade, fui. O filme foi muito... quando eu li também o livro do Danilo, eu me identifiquei muito com isso, com as coisas que ele falava, assim. Eu acho que a escola, ela não é um ambiente que valoriza a criatividade, valoriza o aluno acho que hoje em dia as pessoas estão falando mais sobre isso, sobre o aluno que é hiperativo, sobre o aluno que é muito criativo, porque a escola, no geral, quer que você fique quietinho, você não pode falar, você não pode dar muita opinião, você só tem que copiar, decorar. Então, assim, na minha época, acho que era... Confesso que não sei exatamente como é a escola hoje em dia, mas na minha época era assim, um lugar muito difícil. Você não conseguia interagir, você não podia ter a sua opinião. Exatamente, você tinha que ficar quietinha lá e pronto. Então era muito difícil, assim, porque eu queria criar minhas histórias, eu queria ler. Então, assim... Debater, né? Debater, perguntar. Assim, eu ia muito bem, por exemplo, em língua portuguesa. Às vezes a professora ela passava ali a lista
era um livro por bimestre, né? E ela passava ali no começo do ano, eu já lia todos, ia muito bem nos livros e tal. Agora, em matemática, eu não ia bem. E aí, como é que você... Sabe, aí você é colocado para baixo nisso. Então, acho que a escola precisava... E hoje em dia, então, eu fico pensando, né? Hoje em dia que você tem Google, ChatGPT, como é que você lida com isso, sabe? Tá bem difícil. Para essa nova geração, tá bem complicado. Então, o filme fala muito sobre isso, né? De que o pior aluno da escola é esse cara, muitas vezes, que não é compreendido pelo sistema educacional. Essa é a questão, né? Quem é o pior aluno da escola? É um cara que é pior? É um menino que é pior aluno mesmo? Ou simplesmente ele não faz aquilo que a escola quer que ele faça, que é ele ficar ali completamente quietinho, sem opinião para nada? Exatamente. Então, é exatamente isso. Não debate, não faz nada e só faz o que mandam e pronto. Exatamente. E outros projetos atuais, você vai ter um agora, né? Em 2024, eu estou bem interessada para assistir. É, meu primeiro drama, né? Porque é isso, assim, também... Foi para comédia? Comédia, e fiz muita coisa infantil. E muitas vezes o mercado vai te colocando nessas caixas, né? No sentido de que, então você é um diretor de comédia. Eu nunca acreditei muito nisso, né? Eu acho que eu como diretor, como roteirista, gosto de contar histórias. Se a história é drama, se a história é comédia, não quero ficar fazendo uma coisa só. E eu sempre tive muita vontade de fazer um drama como esse que a gente fez, que é um drama de superação, um drama médico, né? É baseado numa história real, um livro chamado O Menino que Queria Jogar Futebol, do Felipe Caldas. E é uma história real incrível, assim, sobre um menino jogador de futebol de salão, com 8 anos, começa a sentir muita dor de cabeça, e aí ele é internado e descobrem que ele tem um tumor no cérebro. E aí vão para fazer toda a operação nele, com muita dificuldade, tudo. Quando acha que ele vai recuperar, ele pega uma meningite. Que filme! E a gente, o título que a gente deu pro filme é Inexplicável, porque fala muito sobre isso, né? Sobre coisas que a gente não consegue explicar. Né? Isso é uma coisa que me interessa muito. Também assim. me interessa muito. Me chamou muita atenção por causa disso. Ainda baseado no livro e fato real, eu gosto muito de drama, suspense, comédia também, porque a gente precisa dar risada ainda mais no mundo de hoje. E exatamente, a comédia é essa, é aquela coisa bem engraçada, tipo, que você olha e... Então, como foi? Eu fiquei na questão essa. Você só dava risada? Era tudo... Tinha um roteiro ou vocês... nos filmes de comédia? Eu fiquei com essa vontade de perguntar. Além do roteiro, mas chegava alguma coisa... Quando se empolgava, fazia... De improviso. Rola, mas mesmo no drama, assim, eu acho que o roteiro, ele é fundamental, assim, né? A gente, talvez... E é uma parte muito complicada do processo que a gente demora muito tempo, né? Então, no Pior Aluno mesmo, a gente demorou uns 3 anos, assim, escrevendo o roteiro, pensando a melhor forma de adaptar, né, como é que a gente ligava as coisas. Então, a gente trabalha muito no roteiro. E comédia também precisa... Né? Mesmo os comediantes de stand-up, o texto é sempre muito trabalhado, né? Para você construir ali construir melhor a piada. Agora, é óbvio que você trabalhando ali na hora, você tem um espaço para o improviso, um espaço para novas ideias, né? A gente trabalhando com bons atores, comediantes, que tem ideias ali, às vezes um inspira o outro a fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, sim, a gente sempre... acho que isso que é o interessante também do trabalho no audiovisual, né? Acho que diferente de uma pessoa que escreve o livro, que é muito solitário, o trabalho no audiovisual é muito coletivo, né? Então, ele se transforma o tempo inteiro. Isso... em alguns momentos é um pouco... gera uma certa angústia para o diretor e para o roteirista, porque quando você vai para a filmagem, você precisa entender que aquilo que estava na sua cabeça durante muito tempo vai se transformar.
E você deixa, no caso dos atores, dos talentos, trazerem algo que você nem pensou para o seu projeto, por mais que tenha um roteiro? Eu deixo, foi um aprendizado. Eu antes era um pouco mais controlador nesse sentido, e hoje, acho que esse amadurecimento dos diferentes filmes que eu já fiz, eu entendo que a colaboração é muito importante e que o fato de estar diferente do que eu pensei não significa que está pior ou ruim, muito pelo contrário. Então, hoje, eu adoro trabalhar com a colaboração de todo mundo, tentar entender, e hoje eu tento muito mais trabalhar com o ator, por exemplo, de uma forma, não que eu estou ali para ele fazer o que eu quero, mas muito para eu entender como que eu consigo ajudar o ator a tirar o melhor dele. Como que eu crio um ambiente, como que eu crio uma situação para que o ator fique confortável o suficiente para ele entregar o melhor que ele tem para entregar para aquele personagem e para aquele projeto. Um dos seus filmes teve um que não era ator, né? Que você trouxe para o filme e que entregou algo bem genuíno, no caso. Isso acontece. Então, no próprio Pior Aluno, a gente trabalhou com 2 adolescentes ali que nunca tinham feito nada. E eu gosto muito disso, assim, de experimentar também essa possibilidade. E até nesse caso é isso. Você precisa construir de uma forma que o ator fique à vontade ali e consiga entregar aquilo que o filme precisa, né? E agora, nesse filme de drama, eu trabalhei com atores incríveis, assim. O filme é protagonizado pela Letícia Spiller e o Heriberto Leão, além de ter uma série de outros atores incríveis, né? O André Ramiro, Adriana Lessa, Sueli Franco, enfim. A gente juntou realmente um elenco incrível, participações especiais também. O Vitor Lamoglia, que já tinha feito o meu filme, então isso também é uma coisa que eu acho legal de fazer. Ele é um ator que faz muita comédia, mas eu trouxe para esse filme de drama, para mostrar um outro lado também. E porque também eu acho que... É o ator, né? Exatamente. Porque eu acho que também as coisas não são tão fechadinhas não assim, pode né? Ser. E foi realmente incrível, assim, como a gente conseguiu trabalhar com essa... cumplicidade mesmo, sabe? Assim, de respeito, de entender o que eles precisavam e como é que eles iam entregar o que o personagem precisava. Foi uma experiência muito legal. Não, é bom dar essa oportunidade também. Acho muito importante para as pessoas que estão iniciando e que têm potencial para fazer algo, né? E o diretor ter essa mente aberta, né? Para novas possibilidades. Eu acho isso bem importante. Você tem algum jeito de escolher talento? Ou como que você faz a seleção dos talentos? Porque o podcast, o foco é o talento, por eu ter uma agência, por eu ser agente artístico também. E o foco fica muito referente aos talentos aqui. E eles ficam na dúvida. Como que você escolhe? O que você procura no ator quando você está começando uma obra? Uhum. O que chama a sua atenção? Como? Eu acho que, assim, num primeiro momento, né, quando a gente cria aquele personagem ou a gente escreve, né, mesmo sendo um personagem baseado numa história real, né, quando a gente escreve aquele personagem, a gente já mais ou menos imagina, ou pelo menos tenta entender o que a gente precisa. Mas eu acho que... eu confesso que o que a gente busca, assim, é algo que é um pouco inexplicável mesmo, assim, sabe? Já até o nome do filme. É uma coisa que você precisa... Né? Eu gosto muito de fazer teste e, geralmente... óbvio, tem uma primeira seleção, então hoje em dia tem um teste, né, que a pessoa mesmo se grava e manda, mas o último teste mesmo eu gosto de fazer assim, junto com a pessoa. Então, às vezes, é muito entender também se a pessoa... Às vezes a pessoa é muito boa, mas não... Na hora que a gente está trabalhando ali, a coisa não funcionou, por exemplo, né? Eu dei algumas indicações, eu senti que a coisa não está fluindo muito bem, ou então a pessoa é muito boa, mas ela tem alguma coisa que eu sinto que vai ser difícil para ela entregar aquele personagem, que eu não vou conseguir construir um espaço ali, quer dizer, eu não vou conseguir oferecer para ela condições para que ela entregue aquele personagem do jeito que eu imagino que deveria ser. Você tem preparação de elenco nos seus filmes? Eu gosto muito de fazer essa preparação e depende muito do filme, assim. Por exemplo, nesse filme que eu fiz agora de drama,
eu não quis preparação. E aí eu conversei isso com os atores, porque eu falei assim, eu não quero gastar a emoção. Eu não quero, na verdade, fazer com que vocês sintam... eu quero que vocês sintam uma coisa mais profunda com a câmera rodando. Naquele momento. Naquele momento. Se eu fizer isso antes... Não vai sair. Eu acho que a gente vai gastar, sabe? E aí eu falei para eles, o que vocês acham? Eles toparam isso. Eu falei, então, vamos conversar aqui. Eu acho que o que a gente teve de preparação, a gente não leu roteiro, a gente não falou muito dos personagens. A real preparação que a gente teve foi uma relação de intimidade entre a gente, para a gente ganhar uma confiança. Então, o que eu pedi para eles, olha, eu preciso que vocês confiem, porque eu estou ali olhando no monitor, o diretor é o primeiro espectador do filme, né? Então, assim, eu vou... preciso que vocês confiem que eu estou ali observando e que eu vou conduzir isso, mas o personagem, a cena e o que iria acontecer, a gente construiu só na hora mesmo. Para gerar uma sintonia real. É isso. Porque eu acho que assim, parte muito disso, né? De uma emoção que precisa acontecer ali na hora, né? E faz diferença, né? E o drama busca. Acho que busca muito isso, né? Sim. Mas até a comédia, sabia que nesse caso, por exemplo, porque a comédia, a gente enfrenta uma coisa que é a seguinte: a piada, ela precisa de um certo frescor. Quando você escuta a piada várias vezes, ela perde a graça, né? É verdade, também então, tem. A piada, ela precisa também, se você ficar construindo muito, se você não tiver... Eu gosto muito desse lado mais espontâneo. Acho que é a coisa muito... marcadinha, Elaborada. engessada e a gente tudo. percebe, né? Quando está montado. Quando o negócio está montado, você percebe. Ainda mais nós que trabalhamos na área, você percebe quando a pessoa está realmente atuando ou quando ela está sendo genuína, verdadeira. Está muito... A expressão, o olhar, o jeito... É muito... Eu, que trabalho com atores, eu recebo vídeos, recebo um monte de coisa. E tem gente que é o que eu falo, eu já nos 6 segundos. Tem outro produtor de linha que até falou 10 segundos. Eu já nos 6 segundos eu já vejo se está preparado, se serve para alguma coisa ou não. Mas tem um outro lado que por isso que eu gosto muito de fazer o teste, é porque eu acho que assim, muitas vezes o teste com texto e tudo, porque a pessoa, o ator, né? Ele não precisa ser o diretor daquela cena, ele não precisa ser... Então, por isso que eu gosto sempre de conversar. Então, o meu primeiro teste, antes de qualquer coisa, é conversar com a pessoa. Porque eu acho que, às vezes, a pessoa tem um potencial ali e que falta uma direção, né? Então, eu preciso entender não tá sendo explorado. Então, assim, se ela tem alguma coisinha ali, eu gosto de trazer para ver se eu consigo, de alguma forma... Não, por exemplo, que criança é muito isso, né? Então, criança, geralmente o teste, quando eles mandam o teste gravar, é muito ruim, assim, porque, né, o pai já bota copia aqui, olha, faz como eu tô falando e tudo. Então, esse filme, a gente tinha que trabalhar com 2 crianças... o protagonista do filme, mais o que faz o irmão dele, e aí eu fiz muito teste, e como tinha essa coisa do futebol, então eu levava uma bola, a gente ficava jogando bola primeiro, ia falando o texto com eles, jogando bola, e entendendo ali como é que a gente poderia deixar isso o mais natural possível, e acho que é muito legal, assim, a criança tem um pouco isso, assim, de, né, não tem muitos vícios, então você consegue trazer mais naturalidade, né? Você tem uma preferência de dirigir público infantil, adulto? Eu gosto. Então, eu gosto muito desse desafio de trabalhar com criança. Até hoje, praticamente todos os meus trabalhos tiveram crianças, assim. Dirigi também 4 temporadas de uma série só com criança, o Bugados, no Clube. Eu adoro Bugados. Eu já assisto. E aí, enfim, é um gênero e eu gosto muito de trabalhar com criança, assim. Acho que é bem legal o quanto a gente consegue realmente tirar essa atuação natural e espontânea deles. Essa parte espontânea que a gente acabou de falar, genuíno, e a questão de ser muitos vícios, né? E a gente consegue dar uma moldada e explicar e conversar, eles entendem e aí eles entregam. É bem nesse sentido mesmo. Mas que maravilhoso que eu estou agora ansiosa
Pra assistir o Inexplicável. Mas antes também tem o Sítio do Pica-Pau, que a gente estava falando. Conta, não, que então, é isso, esse é um projeto que está um pouco parado, infelizmente, assim. Jura? É um projeto que eu adoro, assim, e que a ideia é trazer o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo de uma forma muito mais... enfim, utilizando os recursos que a gente tem hoje em dia, né, para conseguir fazer um grande filme com esses personagens. Então, eu escrevi o roteiro, a gente fez uma série de coisas e assim, um pouco porque ele realmente é um projeto caro, um projeto Que já existiu, grande. você seguiu uma linha. Exatamente. Mas vai ser um estilo lúdico? Bem lúdico, assim, Que delícia. e ao mesmo tempo juntando os dias de hoje com tecnologia. Ai, que então delícia, imagina! Muito legal. Então, assim, Todos os personagens. ao mesmo tempo tem outros projetos que vão entrando na frente, mas ele tá, enfim, ele é um projeto muito especial, assim, que eu acho, talvez o projeto que eu anunciei, assim, que mais eu recebo pedidos, mandam um e-mail, quando que vai sair, tudo. Então, eu tenho conversado ainda com algumas distribuidoras para entender se a gente vai levar o projeto e quando que a gente vai levar o projeto para frente. Mas, enfim, tem outros projetos que eu estou desenvolvendo. Então, eu filmei o Inexplicável agora, que a gente deve lançar nos cinemas em março do ano que vem. Eu estou terminando também um documentário sobre esportes. Então, eu fiz um documentário sobre música sertaneja há uns anos, está na Netflix, se chama Amor Sertanejo. Porque eu queria muito pesquisar o porquê que a música sertaneja é esse fenômeno. E aí, quando eu terminei, foi muito legal o documentário, eu comecei a pensar que outro documentário eu gostaria de fazer. Eu sempre gostei muito de videogame, só que eu não entendia muito bem esse novo fenômeno das competições de videogame. Você viu? É uma coisa incrível, assim, né? Incrível. E jovenzinhos, não, e jogadores crianças profissionais ganhando milhões. Então esse é um mercado muito grande. Então, esse é um documentário que eu estou terminando agora, chama Fenômeno eSports. A gente vai lançar nos cinemas também no ano que vem, que a gente basicamente entrevistou todo mundo desse cenário. Descobriu um universo fascinante. Fantástico e fascinante, né? Porque assim, é uma coisa que movimenta, por exemplo, hoje está lotando estádios. E muita gente não conhece, né? Ainda não, ou pelo menos não entende exatamente o tamanho desse universo. Então a gente discute coisas como: será que um dia vai para as Olimpíadas, a gente vai ter videogame nas Olimpíadas? Será que esse é o futuro dos esportes? Porque eles têm, os jogadores, eles não só ganham muito dinheiro, como tem fisioterapia, tem tratamento especial. Então, assim, eles são tratados como atletas mesmo. E são atletas, porque eles têm exatamente a mesma coisa que um atleta de futebol, basquete, enfim. Olha, que universo, né? E é bom, tendo esses filmes, a gente aprende, né? Entra nesses universos que muitas pessoas desconhecem, que é um momento que a gente tem que conhecer. E o streaming, todo que a gente tem hoje em dia, é maravilhoso. A gente assiste tudo. É inacreditável. Eu sempre comento sobre isso. Eu sou da mais antiguinha, não vou falar com o nome. Imagina, a gente tinha uma televisão e um filme, uns TVs assim, fechadas, aquelas ali e tal. Hoje TV acaba. Hoje tem. Minha filha não consegue nem assistir tudo, de tanta coisa que tem. E você não tem que esperar, você escolhe, quer assistir, você tá ali, você né? grava, tá gravado, a gente ficava esperando, né? O que vai passar, nossa. né? Não, hoje eu assisto diversas séries, diversas coisas, tudo ao mesmo tempo. E final de semana é o nosso, eu falo, né? Os divertimentos dos outros. Eu já estou trabalhando, entre aspas, e me divertindo. Isso que é mais gostoso, né? Porque a minha diversão é assistir filme. Mas, ao mesmo tempo, é meu trabalho. Não, é maravilhoso. Que maravilha! Trabalhar no que a gente ama é isso. A busca é essa. E o propósito também do podcast é isso, é trazer informações para todo mundo do audiovisual. Todo mundo que entrar nessa área. Diretor de fotografia, diretor de cena, diretor, tudo. Talento, atores, atrizes. A galera que vê esse mundo, olha como é que é feito. Uhum. E como é que é feito um filme? Como é que é o roteiro? Como é que é? O roteirista, por exemplo, ele faz tanta coisa. E aí as pessoas acham que ele só escreve. Não, até o tempo, né? Tem o tempo de luz, o tempo de onde olhar, o que o ator tem que fazer. Isso é assim, é um mundo fascinante.
e que precisam conhecer para ver a arte lá. E aí tem aqueles críticos, né? Que falam de certas coisas, assim. Então, oi, né? Aí você fala... O que você está falando? Mas é ficção. Exatamente. Mas, assim, ao mesmo tempo é isso, né? Você pensa, acho que é tão incrível mesmo esse universo que você tem uma série de pessoas trabalhando também em volta disso, né? Então, você tem os críticos, jornalistas, a entrevista, porque realmente é isso. As pessoas... Acho que, assim, o ser humano sempre gostou de histórias, né? Isso é a grande... A gente adora história. Então, desde a história que a gente troca ali entre amigos, e aí ou no podcast, ou num livro, e acho que no audiovisual, né? O que é incrível é que a gente junta todas as artes para contar uma história, né? Então, acho que o audiovisual... Ele é tão rico porque é isso, ele tem literatura, ele tem teatro e ele tem artes plásticas, né? É a expressão do belo mesmo, é bonito ver e tem música, né? Então, assim, você junta muitas coisas e eu sou completamente apaixonado, assim, por cinema, né? Gosto muito, inclusive, da sala de cinema, porque eu acho que sala de cinema, aquele ambiente de... É nostálgico, é gostoso. Você tá lá naquele pura lugar para assistir. né? É escuro, Isso. som bom, tem também essa experiência coletiva. Então, por exemplo, você assistir uma comédia o cheirinho da no pipoca, cinema, aquele né? lugar, é um ambiente. Todo mundo rindo junto, né? Da mesma coisa, todo mundo assistindo ali naquele momento. É muito gostoso. Os cinemas, é o que a gente fala. Voltem aos cinemas, assistam, vão, prestigiem, ainda mais o nosso cinema, né, gente? Por favor, o cinema brasileiro está crescendo muito, está maravilhoso, tem tudo. E cada vez melhor. Eu estou assim, impressionada. Os filmes, assim, grandes. Tanto que nós estamos aí, concorrendo ao Oscar. Vamos ver. Eu entrevistei aqui já os 3, 4 diretores que estão lá com o filminho lá. E vamos torcer. Precisamos mostrar que o Brasil é incrível. Tem tudo aqui. Tem tudo. E elenco, talento, diretor, tudo. Aqui tem tudo pronto. Eu acho também. Eu acho que a gente vai... Cada vez mais a gente precisa disso, né? Eu acho que assim, porque é isso, a gente já tem uma população muito grande, a gente já tem um mercado muito grande, a gente tem muita coisa a fazer, acho que a gente precisa de apoio do governo nesse sentido, né? A gente tem poucas salas de cinema, acho que o ingresso ainda é muito caro, então tem uma série de fatores que eu acho que a gente precisa melhorar nesse sentido, mas eu acho que a gente tem tudo para criar realmente um audiovisual muito, muito, muito forte. Acho que a gente, né, tem... muita gente talentosa, acho que a questão agora o digital facilita, a gente consegue entregar produtos com a mesma qualidade, então acho que agora a gente precisa realmente de alguns apoios. Você vê, hoje você já tem a China produzindo cinema ali e lançando filme, e tendo mais bilheteria dos seus próprios filmes do que Hollywood. Eu acho que o Brasil tem Coreia. isso. Coreia também, né? É demais, é uma febre. A Espanha também, né? Entregando coisas muito. de grande sucesso. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser o próximo país a realmente construir uma indústria muito potente, né? Exportar muito da nossa produção audiovisual. Não deixa a desejar, tá o mesmo perfil para mais. Tem coisas incríveis, nossa. E é incrível isso, né? Pô, o nosso filme, Os Terminadores do Além, ele foi lançado em DVD no Japão. Então, assim, você olhar um DVD, um produto que foi visto lá, pessoas comentando no Japão, na França, no Canadá. Então, assim, é muito legal isso, assim. E você vê que as pessoas assistem mesmo, tem espaço. A gente precisa só realmente ter um pouco mais de apoio, de condições, e muitas vezes ter mais abertura aqui do mercado interno, né? O público ter um pouco menos de preconceito e a gente... Divulgar, assistir, dar valor no que nós temos. É isso. Quanto mais vocês acessam, quanto mais vocês assistem, mais vão chegar a mais pessoas. A ideia é essa, a técnica é essa e pronto. Não tem segredo. Então, consuma o filme brasileiro, aqui, Brasil, nacional. E é isso. E onde encontrar Fabrício Bittar? Nas redes sociais. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, assim, acho que prefiro que os projetos falem até mais e tudo. Eu tenho Instagram, né, Fabrício Bittar, acho que as redes sociais sempre coloco o Fabrício Bittar. E agora, os filmes estão praticamente todos na Netflix, então acho que vale a pena dar uma
olhada lá. Acho que tem diferentes gêneros, como eu falei. Então tem infantil, tem comédia, né? E aí, no ano que vem, a gente tem esses lançamentos. Em março, o Inexplicável nos cinemas. Inexplicável, você já viu, né, gente? Eu já estou super curiosa e é inexplicável mesmo essa história. E vai impactar muitas famílias, muitas pessoas vão se identificar. E eu acho muito importante trazer isso para o ser humano e dar valor à vida. É isso. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco e nos trazer todas essas informações maravilhosas. E, por favor, cliquem aqui, ó, coloquem aqui, ative o sininho, né? É isso, né? Para vocês verem mais conteúdos com qualidade e assistam filme nacional e vamos crescer o audiovisual brasileiro. Muito obrigada e até a próxima edição.